Olá, pessoal, muito boa tarde. Aqui, professor Kennedy França, chegando para mais uma videoaula de tratamento de esgoto. Clara Nascimento, Olívia Brita, Elaine Silva, Laís Lopes, Vinícius Siqueira, Elaine Ferreira, Jaelson Nascimento e por demais. Você que está me acompanhando no YouTube, muito boa tarde, bom dia, boa noite, independente da hora que você esteja me vendo, tá certo? Olha. Eu tô sorrindo assim, por quê? Porque estávamos aqui no esquenta, tudinho, aquela coisa, e de repente faltou energia. Deu uma queda de energia, a coisa ficou complicada, e eu estou aqui no meu 4G do celular. E os alunos, claro, e hoje tem prova, certo? E aí, ó, é bom, não é bom ignorar essas coisas, é um sinal de que não tem que ter prova. Vai que a internet cai. Então, eu já vou começando a dizer a vocês o seguinte: sobre a atividade avaliativa 1, vou aproveitar que a gente está gravando, né? Será realizada hoje, será disponibilizada logo após o momento de aula. Aviso 1. Aviso 2. Vocês terão uma semana para responder logo. Se a internet, se a Chesf, a CELP, o universo, esta live cair, né? Não tem problema, o material está disponível. O vídeo a gente pode tentar, se não der certo, pegar algum vídeo do semestre passado, mas só que esse slide ele foi modificado. Então, a gente vai trabalhar para gravar hoje e disponibilizar hoje. Aviso 3. A prova será em dupla. Logo, aquelas duplas do semestre passado, elas estão, né, vocês estão autorizados a recriá-las, ok? Então, prova em dupla, ok? Então as outras atividades serão em dupla, professor? Não sei. A cada atividade avaliativa a gente vai observando, vendo o que é que dá para fazer e de que forma a gente faz, tá? Então, isso posto, vamos a nosso conteúdo, tá? Tem conteúdo que foi colocado à disposição ontem. Exatamente, Larissa, isso você acabou de ouvir. Tem conteúdo que está à disposição desde ontem, outro que foi colocado agora, né? Tava todo mundo com medo, tá vendo? Outro que foi colocado agora é de 12:30, tá? E aí a gente vai juntar os dois, certo? Então, ó, aproveitar, o povo tá voltando, acho que Deixa eu tirar essa apresentação aqui, só para ver se chega mais alguém, porque de fato tá um lagzinho, uma diferença, então a gente, né, realmente tivemos aí falta de energia, né? E aí pelo menos os que já foram, né, generoso ele. Ai, meu Deus do céu. Vocês são o máximo. E a gente vai esperando aí o pessoal chegar. Acho que agora não vai. Acho que agora não vai precisar. Acho que não vai chegar mais ninguém, né? Então, pronto. Marília, é isso mesmo. A prova é em dupla, tá? Prova em dupla, hoje. Então, acho que agora dá pra gente colocar a tela de novo. Vamos colocar a tela de novo. E colocar para vocês isso aí. Primeiro de tudo, assunto de hoje é legal, por quê? Porque tem a crise hídrica. Pois é, já começou, viu? Apagão é assim, tá? Apagão começa desse jeito, tá? Uma piscadinha aqui, uma coisinha ali e vamos que vamos. Então, quando o ministro fala lá que é para economizar energia, economizar água, é porque o nosso Brasil é incompetente e foi sendo incompetente ao longo dos últimos anos? Mas, né, agora não adianta só botar a culpa no governo. Tem culpa grande, não só este, os anteriores, senhor Michel Temer, senhora Dilma Rousseff,
senhor Luiz Inácio Lula da Silva, tem culpa, todos. Eu falo isso com muita tranquilidade, né? Às vezes no serviço público parece que é proibido falar mal ou criticar o povo do PT. Não tem problema nenhum. Sou servidor público, independente das minhas ações, e sou técnico antes de qualquer coisa. Não sou político. Tenho minhas preferências políticas, mas a gente tem que criticar quando precisa criticar. Então agora, ou o Brasil investe, ao invés de querer achar que a solução é vender a Eletrobras, ou investe o dinheiro público para serviço de qualidade, para prover energia para as pessoas, ou a gente vai ficar nessa, parecendo uma boate, só piscando. Bom, tá aí, questões autorais, entre em contato com a gente, você curtiu esse material, ó, chega que a gente vai ter o maior prazer em permitir o compartilhamento, tá? Para fins educacionais. Primeira parte, eu acho que a gente pode até fazer 2 partes, quem sabe, né? Não sei, vai depender. Vamos ver se a gente faz a coisa mais linear possível, tá? A internet deixando, estou aqui com 4G, graças a Deus o celular está carregado, e a gente vai nessa pegada. Então, vê, das partes de tratamento de esgoto, hoje a gente está na última parte, tá? Então, quando a gente estuda o esgoto, né, e nós vimos semana passada os tipos de poluição que o compõem, né, que nós geramos nas nossas residências, né, com as águas servidas, as indústrias, o comércio nas suas atividades, então todo mundo vai gerar um efluente para ser tratado. E a gente viu que cada tipo de atividade vai gerar um efluente característico com sua condição e que vai precisar de um tratamento, tá? E aí, dentro dessa composição do efluente, nós temos diversos componentes, dentre eles, né, estão os micro-organismos, esses que muitas vezes, né, que principalmente, aliás, eles vão conferir ao efluente uma característica patogênica. Então, por essa razão que é extremamente importante que a gente tenha, por exemplo, uma preocupação em estudar os efluentes e ver o que é que tem neles. É aquilo que eu falei semana passada, já no finzinho, de que numa falta de teste, né, de teste bem desenvolvido para a COVID, num começo de doença que a gente tinha um inimigo do lado da gente, não sabia como ele se comportava e qual o seu potencial real destrutivo, a gente tinha que apelar para soluções alternativas. Eu coloco umas aspas nessas alternativas porque estudar esgoto não é algo novo ou recente ou última tecnologia, último modelo, não. É algo que já é feito há muito tempo, só que foi aplicado para a Covid e deu certo, né? E temos aí inúmeros estudos conduzidos no ano passado. A principal forma em Belo Horizonte de você saber, né, esse exemplo eu já falei e repito, de você saber para onde a doença estava caminhando ou quais as áreas onde tinha maior probabilidade de você ter grande incidência de doentes no monitoramento do esgoto, pela carga viral existente, não viável, muito pouco capaz de gerar transmissibilidade da doença, mas estava ali. Por quê? Porque as pessoas ficavam doentes e eliminavam parte dessa carga viral através dos mecanismos normais corporais de eliminação, fezes, urina, produção de secreções, tá? Fluidos corporais contaminados. Então, se você coleta uma alíquota desse esgoto na rede
e você vê grande quantidade de carga viral do vírus COVID, do SARS-CoV-2, por exemplo, você pode tranquilamente inferir com segurança de que, ó, se nós estamos achando carga viral, ainda que não viável, aqui neste ponto é porque a gente tem que avaliar a rede e dizer assim, este ponto recebe esgotos de quais bairros? De 2 bairros, por exemplo. Então, a gente precisa se debruçar nesses 2 bairros e a gente já pode dizer à autoridade de saúde local, peça às pessoas que moram nessas localidades que fiquem em casa. Porque tem muita gente doente. Quanto? Não sabemos. Aí cabe a vocês da vigilância epidemiológica fazer a testagem em massa dessas pessoas para identificar os doentes e isolá-los. Vocês estão entendendo a lógica da parada de sucesso? Como é que funciona isso, a relação do monitoramento do esgoto, a importância do esgoto em si, que ele serve para muita coisa. Então, nessa pegada que a gente tem aí os micro-organismos presentes, né, sendo aí os principais bactérias, fungos, algas, protozoários, os vírus, e aí essa coisa dos vírus, a gente tem os diversos tipos de DNA, RNA, ou vírus envelopados, como é o caso da Covid. Então, todo mundo agora sabe como é que é a Covid, né? Esse envelope lipídico de gordura com os seus spikes aqui, essas pontinhas que formam aí essa coroa, por isso do coronavírus, um vírus coroado, né? E que esses spikes são os que se grudam no nosso corpo, né? Nas nossas moléculas e se multiplicam, né? E aí dá toda a condição que a gente tem visto aí no último ano e meio. Então, além dos micro-organismos, a gente tem inúmeras substâncias tóxicas presentes, as POPs, as potenciais substâncias poluidoras, certo? Então, aqui, obviamente, eu não entro nessa pegada de, ler cada uma delas. Não, vocês dão uma olhadinha lá, né, com muita calma e tranquilidade, né? Eita, o negócio tá sério mesmo, né? Dê uma olhadinha aqui no chat, né? Essa coisa de tomar banho em dia específico, tá, Jaelson? Já tem uma pessoa famosa no Brasil que inventou dizer uma besteira dessa, mas vamos que vamos, não vamos sair do foco, não. Então, inúmeras são as substâncias, tá? E dessas que podem estar presentes no esgoto, tá? E que por isso a gente tem que ter muito cuidado. Esgoto é uma substância que precisa ser trabalhada com muita parcimônia, com muito cuidado. Porque ela pode não conter nada, como pode conter um bocado de coisa dessa, inclusive vírus em sua composição, tá? Eu lembro que eu estava conversando com o nosso técnico em fisicoquímica, o Anderson, e aí eu discutindo com ele possibilidades de utilização do laboratório com aulas práticas, né? Uma coisa dessa assim, e eu estava voltando justamente aqui, estudando aqui a disciplina de tratamento de esgoto, né? Há algumas possibilidades de práticas, mas que exigem muito cuidado em termos de segurança do laboratório. As minhas estagiárias que estão fazendo POPs, né? Os procedimentos, o POP não é substância tóxica, não, tá? Não estou mandando ninguém fazer substância tóxica, não. É POP de procedimento operacional padrão. Então, uma coisa que é muito séria é você realmente ter uma postura dentro do laboratório, né? Você sozinho dentro de um laboratório, você tem que ter toda uma atenção. E principalmente isso tem que ser triplicado quando você recebe alunos para uma prática e quando
você principalmente está num período sanitário como o que nós estamos, né? E aí uma coisa que ele dizia é o seguinte, esse Kennedy, você lidar com esgoto, a primeira coisa que você tem que fazer isso preferencialmente em capela de fluxo laminar, tá? Por quê? Porque a gente lida com substância química e a interação de substância química com poluentes que a gente não sabe quais são, porque o esgoto, quando chega, você não sabe direito o que tem ali, né? Então você tem que pegar o nível de segurança e jogar lá em cima, se preparar para o pior, porque se acontecer algo que está abaixo do que é tido como pior, você não vai sofrer nenhum tipo de dano, não vai haver nenhuma ocorrência, nenhum acidente, tá? Então, justamente por isso, essas substâncias, elas exigem muito, extremamente, o cuidado de quem vai fazer o monitoramento, tá? Nas próximas aulas, quando a gente tratar, por exemplo, eu acho que até na próxima, talvez, né, na próxima sexta-feira, quando a gente for falar de mecanismos de decomposição da matéria orgânica, eu vou trazer, porque na semana passada a gente falou sobre DBO, DQO, né? Oxigênio dissolvido. Então, eu vou trazer um material que eu achei muito massa, muito bacana, produzido por um colega lá do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da USP. Ele foi no laboratório e fez lá um ensaio de DBO e DQO, tá? São ensaios longos. E ele mesmo, quando fez o procedimento, ele fez da forma não ideal, mas ele, antes de fazer na forma não ideal, ele falou o que era ideal, que era fazer numa capela de fluxo laminar, né? Por quê? Porque quando você trabalha principalmente com ácido sulfúrico em laboratório, o ácido sulfúrico ele gera reações potencialmente exotérmicas, libera muito calor e se você não tiver cuidado, você pode ter corrosões, explosões, queimaduras. O professor de vocês é um exemplo disso, viveu isso na pele, tá? Por muito pouco não queimou a mão com H2SO4, queimou a luva. E eu digo a vocês que é uma sensação horrível você sentir uma luva queimar e você não ter a condição de tirar essa luva porque ela está derretendo, né? Por uma falha de operação feita por mim, né? Então é uma coisa muito séria. Por isso que tratar com esgoto é algo muito difícil, justamente por isso, porque a gente tem essa enormidade de substâncias que podem, na interação com os produtos químicos para as reações, elas podem gerar aí alguma ocorrência mais grave. Aí eu trago essa tabela que vocês vão dizer assim, professor, estamos voltando à produção de água, hein? Mais ou menos. Mas essa tabela, o meu objetivo dela, deixa eu ver, não, é só essa parte aqui. Volta, filho, pronto. Isso aqui não é meramente para a gente recordar que a água, quando ela é contaminada, então vai gerar doenças. Ok. Mas muitas dessas doenças que estão relacionadas com a água contaminada ou com o contato com as águas servidas, com o esgoto, que tem aí esse certo tipo de contaminação, essa contaminação virá de onde? Disposição de esgotos, tá? Então, eu não sei nem porquê, eu fiquei olhando agora, eu não sei nem porquê que eu marquei esse proteger aqui. E esquece isso, tá? Acho que foi algum momento de sono, quando eu estava terminando de fazer esse slide, eu acho que eu marquei o negócio errado. Então, é isso aqui, ó. Adotar medidas adequadas para disposição de esgotos, tá? Então,
Por isso que é extremamente importante você, né, aquilo que a gente falou lá na primeira aula. Por que que é importante pegar o esgoto e tratar? Porque ele, se a gente dispor ele num lugar que não se deve, num manancial, a gente vai estar fazendo com que essa água fique imprópria para consumo, tá? Por quê? Porque a gente vai estar adicionando, quando a gente pega o esgoto e sacode, joga de maneira indevida, sem o tratamento em um curso d'água, a gente vai lançar poluente. E o que que compõe basicamente esses poluentes e que os torna tão difíceis de serem tratados? Coliformes. E aí, mais uma vez, a gente vai ficar naquela dualidade, certo? De água e esgoto. Não é nem dualidade, é uma coisa conjunta. É a indissociabilidade. Um tá junto do outro. Não tem aquela coisa que diz que amor e ódio estão muito próximos. Você ama uma pessoa com todas as suas forças, aí essa pessoa vai e lhe dá uma punhalada nas costas. As maiores decepções vêm daquelas pessoas que a gente menos espera, né? Aí você vai, entra na fossa, aquela coisa, aquela derrota, coisa horrível. Pronto. A mesma coisa, água e esgoto. Elas estão juntinhas, tá? E o que as diferencia é justamente a sua composição. A água vai estar livre de toda a água pura, livre de todo e qualquer poluente. E o esgoto você vai ter como meio a água com a presença de poluentes. E aí neles vão estar os coliformes. Totais e termotolerantes. Então, começando aí pelos totais, eles são aí esse subgrupo da família Enterobacteriaceae, tá? E basicamente são enterobactérias que elas fermentam a lactose. Vai haver essa interação química capaz de toda a lactose, gordura presente, que é o que basicamente compõe nossas águas servidas. São mais gordurosas, né? Tem uma presença maior e de lactose. Então, a lactose presente, ela vai ser fermentada, vão haver essas reações químicas que irão fermentá-la, e nessa fermentação vai se formar gás. Num período específico aí, ó, entre 24 e 48 horas, numa temperatura ótima, ideal a proliferação de seres vivos, 35 graus. É a temperatura que a gente vive, não é? Basicamente, né? Estamos vivendo agora. Todo dia 35, 36, 37, né? No termômetro. Fora a sensação térmica que é abaixo dos 40. Passa dos 40. Então, tem essa característica. Muitas espécies se encaixam numa definição de coliformes totais, né? Sendo que a gente vai ter alguns tipos, né? Entéricas e não entéricas. Aquelas que fazem parte do trato intestinal humano e aquelas que não fazem. Então, Escherichia coli, a famosa, temida, né? Daquelas entéricas principais. E não entéricas, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia e muitas outras aí. Então, por isso que lidar com esgoto é difícil e exige cuidado. E é importante, porque se você trata esse esgoto direito, retira essas substâncias, você confere a essa água de descarte uma condição de descarte positiva. E digo mais, existem alguns lugares do mundo onde a falta de água é muito grande, tem muita gente que as pessoas pegam o esgoto, obviamente o esgoto proveniente residencial, que tem um padrão, e aí existe um nível de tratamento numa excelência altíssima, que consegue tratar esse esgoto de tal maneira que possibilita até uma reutilização, tá?
Alguns lugares no mundo têm essa condição. Nós aqui não temos. Tá? E, além dos coliformes fecais, né, totais, nós temos os totais, perdão, temos os coliformes termotolerantes, chamados a boca miúda de coliformes fecais, certo? Agora, muita gente confunde, porque uma vez quando a gente chama os termotolerantes de fecais, aí a gente já pensa logo, tem bosta aí nesse meio, né? Fizeram um cocôzinho ali, pronto. E nem sempre, tá? Os termotolerantes, eles são um subgrupo de coliformes totais, tá? E eles têm esse nome por quê? Se a gente pegar, né, termotolerantes, então eles são mais tolerantes a calor. Então, se a gente compara com o exemplo de coliformes anterior, a temperatura é mais alta. A gente tem uma temperatura aí perto dos 45, 46 graus, tá? Num período de tempo muito mais curto. Enquanto lá a janela de tempo varia entre 24 e 48, aqui a gente tem 24 horas. Se esses termotolerantes estão presentes em água, eles irão fermentar a lactose de maneira muito mais rápida, numa temperatura maior, produzindo gás. Tá? Então aqui, por que eu digo que nem sempre a gente vai poder associar ao cocôzinho? Porque você tem termotolerantes provenientes à presença de fezes, como E. coli, tá? E temos termotolerantes que não necessariamente não terão essa origem fecal, tá? Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Heterobacter cloacae, Citrobacter frundi. Então, todas elas não têm origem em fezes humanas. Tá? Então, é bom a gente ter essa noção. Eu trouxe, veja, esse material já tinha no ano passado na disciplina, mas eu fiz essa atualização porque eu julgava interessante fazer essa diferença, tá? Conceitual, para a gente não ter a tendência de colocar tudo no mesmo bolo. Por quê? Porque para você identificar esses tipos de coliformes, de poluentes presentes, de substâncias presentes nesse esgoto, você tem que fazer análises específicas. E estas análises específicas, elas exigem metodologias muito bem definidas e também específicas, tá? Então, a gente vai tratar aqui de dois métodos, tá? Que são os mais usados, os mais conhecidos, tá? Há muito tempo, mas faz muito tempo mesmo. E aí vocês sabem que eu sou muito sincero com vocês, sempre fui e você. Há muito tempo eu participei de uma prática dessa, não é? De NMP na minha graduação. Foi uma coisa assim muito rápida, uma aula de química, né? Eu até preciso recordar isso. Essa também é uma das explicações, né, da gente, né, não ir para o laboratório neste momento, tá? Não só pela quantidade de alunos, vocês são 31, o laboratório é pequeno. O momento sanitário não permite ainda. E segundo, porque a gente realmente, para fazer um negócio desse, tem que checar o laboratório inteiro. Tudo, tá? Então, mas obviamente que esses conceitos ainda estão na minha mente e a gente vai trazê-los agora para vocês sem perda de prejuízo. Então, quando a gente vai avaliar esgoto, os principais métodos para você avaliar a presença de coliformes são o clássico, que é esse aí, o presuntivo NMP, com o número mais provável de coliformes, e o método enzimático, que é conhecido por uma marca, um nome registrado, que eu vou usar aqui porque estamos em ambiente de docência. Então, não é merchandising, é o método Collier, tá?
Então, primeiro a gente começa com o NMP, que é o seguinte: você vai chegar no laboratório, você vai ter lá um meio de cultura onde você vai cultivar essas bactérias, substâncias. Esse meio de cultura é o chamado caldo lauril sulfato, tá? Então, no caldo, né, nesse caldo lauril, você vai colocar a amostra e vai submetê-la à condição térmica adequada para que, se houver alguma substância poluente nesse esgoto, ela se prolifere. E a partir da proliferação, com a ajuda de alguns sinais visíveis, a gente possa identificar se tem ou não o coliforme nesse efluente que está sendo avaliado. É o método de presença-ausência, tá? Então, quando você tem a submissão desse efluente a esse meio de cultura, a gente tem basicamente dois tipos. A gente tem o caldo verde brilhante, tá? Que esse vai confirmar, né, se você tem coliforme total na tua amostra. E uma vez que você tenha presença de coliforme total, você, né, vai, né, quase sempre você vai fazer o caldo E. coli, tá? E aí ele vai confirmar ou não a presença de termotolerante. Então são esses dois caldos. A gente tem aí figuras sequenciadas que a gente vai conseguir mostrar isso melhor. No caso do caldo E. coli, tá? Você ainda pode adicionar uma enzima, que é a chamada enzima MUG. Esse MUG aí é uma abreviatura de um elemento químico, um composto químico, que é um verdadeiro palavrão. Eu até esqueci de colocar ele aqui. Eu ia colocar antes, mas aí eu ia ter que modificar o material de novo. Mas mais na frente, nos slides lá mais na frente, esse MUG aparece de novo. E aí já vai estar com a fórmula lá, vocês vão ver. E aí, quando a gente pega o caldo E. coli e enriquece com esse MUG, se eu coloco esse caldo na luz UV, aí se tiver a presença, né, da bactéria, né, do micro-organismo, vai mostrar. Né? E a gente tem foto disso e vai ficar fácil para vocês. Então, dentro desse caráter de indissociabilidade de água e esgoto, a gente tem que começar a falar como é que funciona esse número mais provável com a amostra de água, tá? Então, como é que a gente faz? A gente vai e coleta água em determinado lugar. E aí, distribui em tubos. Então, você pega essa amostra bruta e coloca uma quantidade fixa. No caso aqui, eles estão colocando, a gente coloca um exemplo de 10 ml, tá? Então, você pega 10 ml da amostra de água e coloca nesses tubos que já vão ter 10 ml do caldo lauril, certo? Em dupla concentração, por quê? Porque uma vez que a gente coloca, por exemplo, 10 ml duplamente concentrado, o caldo mais forte, digamos assim, a gente evita que haja diluição quando eu colocar a amostra lá. Porque eu não vou adicionar água. Tudo que a gente adiciona água, o que acontece? Dilui. Se eu adiciono água numa substância que está o dobro da concentração, o que é que vai acontecer? A minha concentração do caldo que vai fazer com que essa substância se desenvolva, ela não vai ser diluída, porque ela foi colocada dobrada. Então, quando eu adiciono a quantidade de água, é como se eu tivesse ela na quantidade inicialmente prevista para que a reação aconteça, certo? Então, essa dupla concentração é justamente para isso, para que quando eu adicionar água, praticamente você não tem a modificação na concentração mínima necessária para que esse ambiente de proliferação ou de cultivo desse micro-organismo esteja ali acontecendo, tá? Então, a gente coloca a amostra, né?
nesses tubos e ele vai ser incubado de 24 a 48 horas numa temperatura específica, 35 graus. Se vocês prestarem atenção, é porque eu não tenho condições de ampliar a imagem, tá? Mas veja, cada tubo de ensaio desse, você vai ter um tubinho dentro, tá? Emborcado, virado com a boca para baixo, tá? Dentro da água. Por quê? A gente não falou que esses micro-organismos, eles irão degradar, tá, a glicose presente, e nessa degradação vai haver formação de gás? Pronto. Vai mudar a cor em alguns casos e vai formar o gás. Então, aqui dentro dessa ampolinha, desse tubinho virado de cabeça para baixo, se você tiver a presença desse coliforme, vai formar bolha aqui dentro. E aí a gente vai conseguir ver, vai dizer, opa, tem bolha dentro desse tubinho que tá emborcado. Então a gente tem aí um positivo para coliforme, tá? Então, obviamente que nesse caso você usa 10 tubos e essa sequência de 10 tubos para água é muito utilizada, por quê? Porque você vai avaliar diversos tipos de água, tá? Que já tiveram algum tipo de tratamento, então água de piscina, água de abastecimento, enfim, poço, essas coisas todas, tá? Então, ó o que acontece. Se você coloca lá para água, tá? Você coloca lá no lauril, certo? A amostra no caldo e não formou gás, então é negativo. Ah, não teve nada, não aconteceu nada, não apareceu bolha nenhuma, não teve gás nenhum. Então, beleza, essa amostra aqui tá tranquila, show de bola. E aí, em química, em laboratório, tudo é muito metódico. As meninas, acho que Larissa tá aí ainda, Larissa, tá me ouvindo direitinho? Só para eu também testar minha internet para ver se eu não tô gongado. Tô aqui, sim. Pronto. Então você vai interagir comigo agora. Você tá vendo lá no seu estágio que tudo em laboratório é extremamente metódico, não é isso? Isso aí. Muito metódico. Então tudo tem que ser registrado, correto? Corretíssimo. Pronto, muito bem. Pode fechar o microfone. Já ganhou sua cota do dia. E, então, por que eu estou dizendo isso? Porque, tem os 10. Botei lá 10 tubos. Professor só deu negativo em um, então eu só vou colocar lá, deu negativo nesse aqui. Mas o resto não precisa não, porque não deu não. Você tem que colocar, tá? Então, tubo 1 negativo, tubo 2 negativo. Se deu os 10 negativos, você tem que dizer, os 10 foram negativos, certo? E o que é tubo negativo? O que é, que não turvaram ou que turvaram, mas não produziram gases, são descartados. Então, não é só você não ter gás. Se você não tem gás, já é uma coisa tranquila. Você pode dizer coliforme total e termotolerante, tá? E nesses tubos negativos aí, principalmente, você descarta aqueles que, não tiveram turvação nenhuma, porque pode acontecer. Se você tem a presença de um coliforme nessa água, ela vai ficar turva. Por quê? Porque você tem presença de matéria orgânica ali de algum tipo de poluição. Então, ela vai ter alguma presença de turbidez, mas às vezes não necessariamente num grau que gere gás, tá? Então, por isso também se considera tubo negativo, tá? Aí veja, professor deu positivo. E agora? Uma vez que deu positivo, aí você pega esse positivo, separa ele, Vejam que formou uma bolinha de gás aqui dentro, Mas aí, rapaz, se tem uma bolinha de gás é porque tem gás lá dentro. Se tem gás é porque foi produzido. Por quê? Porque a glicose foi lá
degradada, teve a reação lá, reação química. Então, identificou o positivo, chega, separa ele, e aí tu pega essa água e repica. O que é repicar? É você pegar uma piceta, uma pipetinha, tira essa água, um pouquinho, essa amostra aí, e coloca em algum daqueles dois caldos lá, o verde brilhante ou o Escherichia coli, que pode ser o E. coli só ou com a proteína lá do MUG, o caldinho turbinado que a gente fala, tá? Tem essa turbinada aí do MUG, que ajuda a ver fenômeno em luz UV, tá? Então a gente pega aqui, ó, desse que deu positivo, aí a gente vai ver se é termotolerante ou se é total, ou se são ambos, tá? Por isso que a gente faz nesses dois caldos diferentes. É desse jeito que se faz a amostra, que você identifica a presença de poluente em água, tá? Que são amostras inicialmente desprovidas de poluição, tá? E é por isso que a gente coloca aqui, pela indissociabilidade deles. Então, ó, a gente pega e, como eu já disse a você, pegou o positivo, tira uma alíquota e coloca em cada um desses caldos para ver coliformes totais, no caso de bile verde brilhante e no caso de Escherichia coli, no caso de caldo E. coli ou E. coli MUG, tá? E aí, ó, cada um deles vai ter um procedimento específico. No caso de total, né, a gente vai ter aqui, né, de 24 a 48 horas numa temperatura de 35. No caso de termotolerantes, que são mais tolerantes a calor, a gente incuba por menos tempo, mas a uma temperatura maior. E aí, basicamente, nas duas formas, a gente vai ter produção de gás, como a gente já viu. Então, ó, o tubinho está aqui dentro, tá? Dentro do tubo de ensaio, está lá o tubinho embocado dentro do líquido. Negativo, não tem gás. Positivo, formou gás. Formou bolhas lá dentro, tá? Então, é dessa forma que a gente consegue, né? E pelos caldos diferentes, a gente consegue não só definir se tem positivo ou negativo para cada amostra, como saber qual tipo de coliforme está ali, tá? Então, essas são as amostras do número mais provável para água. Aí, quando a gente diz assim, número mais provável, por quê, professor? Porque a gente não tem jogos de tubos de ensaio, a gente faz com 10 tubos, com 15 tubos. No caso de esgoto, são 15. Então, para água, 10 tubos. Então, eu posso ter, por exemplo, nesses 10 tubos, uma sequência de 5 positivos e 5 negativos. Eu posso ter 7 negativos e 3 positivos. Então, você pode ter aí uma quantidade de possibilidades. E aí, os Stand Methods, eu confesso que essa tabela eu não consegui trazer, mas eu vou atrás dela depois. Ele coloca todas essas possibilidades. Por exemplo, se o cara foi lá, fez o caldo numa concentração definida, e aí são um número definido de tubos, onde você coloca a amostra nas suas quantidades certinhas, como a gente viu agora, e eu tenho as possibilidades. Ó, se der 7 positivo, 3 negativo, então consulte a tabela tal, que aí, com base na quantidade de efluente que você colocou lá, de amostra que você colocou, se você colocou 10 ml, colocou 20 ml, e relacionando a quantidade de amostra que você utilizou com as possibilidades de positivo e negativo, você vai ter tantas quantidades de coliforme presente nessa água. Por isso que é número mais provável, tá? Então, não é só você olhar, colocar as amostras nos tubinhos, ver quais foram que formaram o gás, que foram positivadas,
e pronto. Não, você pega esses resultados e vai na tabela e consulta, para a partir daí você ter o número mais provável em termos de concentração desse coliforme na água, tá? Para efluente, que é o nosso foco, para esgoto, é um negócio mais um pouquinho aí diferenciado. Por quê? Porque diferente da água, as amostras de esgoto, têm contaminação. Elas são fortemente contaminadas. Então, você tem um índice de carga poluidora, que é o que a gente vai praticamente encerrar a aula de hoje e vai ter um momento de exercício um pouco mais à frente, ainda hoje, que é mais presente, é mais proeminente. Então, justamente pelo fato dessas amostras elas serem muito, como eu gosto de dizer, muito carregadas, muito pesadas, então você precisa diluir as amostras. Do mesmo jeito, por exemplo, quando você vai fazer uma análise de DQO, tá? Eu estou preparando aqui, encontrei um material, uma prática muito interessante que eu vou colocar para a gente dar uma olhada junto, tá? De uma prática de laboratório de DQO que normalmente dura 5 horas e esse professor ele conseguiu condensar em 40 minutos. Claro que eu não vou ficar 40 minutos vendo isso com vocês. Eu vou fazer os cortes e pegar, pinçar os momentos mais importantes para a gente fazer um comentário em cima. Mas, por exemplo, em amostra de DQO, quando você tem um efluente muito, muito pesado, você tem que diluir ele. Você dilui para poder existir a condição de ser analisado, tá? E no caso de número mais provável, você também tem aí você tem que fazer as diluições. Normalmente utiliza aí tampão fosfato, 90 ml, então você vai lá, tem a substância do fosfato lá, e você vai utilizar ela para diluir o efluente para colocar em séries de tubos. Normalmente, no caso de efluente, você vai ter 15 tubos, tá? Então aqui eu fiz, aqui esse slide aqui, que inclusive, né, quero fazer a menção aí, professora Laíse. Então, aí, Laíse, aquele abraço, tá? Material que ela produziu aí, cedeu gentilmente para mim. Então, aqui é um fragmento dessa análise de número mais provável para coliformes em esgoto, nos tubos múltiplos. Então, basicamente é a mesma coisa. O que é que a gente pega? A gente pega a amostra de esgoto, vai fazer a diluição, e aí, uma vez diluído, você vai colocar em quantidades diferentes. Vejam que é numa razão de 10 ml, 1 ml, 0,1 ml, em um meio específico, lactosado, lauriltriptose. Vejam que é um meio de cultura com a presença de lactose que será fermentada na presença de coliforme. Se tiver coliforme, vai fermentar a lactose. Fermentando a lactose, vai gerar o gás. Gerou o gás, é positivo. Tem presença de coliforme nesta amostra. Certo? E aí você pega, coloca isso e coloca em condições ótimas. 35 graus, no caso dos totais, né? 24 a 48 horas, mesmo esquema, mesma coisa. Por isso que água e esgoto são indissociáveis. Eles são tão indissociáveis que para fazer a técnica você usa da mesma maneira. Tá? Então, ó, não formou gás negativo, formou gás positivo. Certo? E aí, ó, vocês lembram, né? A gente também tem outros métodos. Membrana filtrante, fiz muito isso quando eu estava no DEM. No caso, eu não fazia isso para ver coliforme. A gente fazia isso para avaliar a presença do elemento radioativo, o rádio 226, em forma precipitada, tá? O rádio está na água,
Aí você vai, coloca a água aqui e tem uma membrana. Normalmente aqui é um filtro qualitativo ou quantitativo, né? Ou quali ou quanti, certo? Vai depender do que você quer. Se for um quanti, ele vai ser um filtro muito mais fechadinho. Então, muito menos permeável. Vai demorar muito mais, vai reter muito mais substâncias muito fininhas, tá? Então, ó, passou pela membrana filtrante, né? Vai ficar retido aqui toda e qualquer impureza que esteja presente nessa água. Então, você pega esse filtro muito delicadamente para evitar contaminações. Jamais, em hipótese alguma, use as mãos para isso. Use uma pinçazinha previamente limpa, higienizada, ok? Álcool 70 em tudo. Pega com a pontinha e pega essa membrana e coloca numa placa de Petri. Plaquinha com caldo, lauril, tá? Lactose aqui, certo? Com um meio de cultura específico. Pegou isso, bota. Se você quer total, 35 graus. Se quer ver tolerante, 44,5. 24 horas ambos. E aí a gente vai ver, ó. Se não tiver contaminação, você pode ter um pedaço ou outro, mas isso aqui não necessariamente você pode deduzir que não seja contaminação por coliforme. Pode ter sido alguma contaminação no manuseio. Às vezes aquele técnico lá, ou o aluno, né, meio descuidado. E eu estava pesquisando uns vídeos para vocês, para tentar trazer como exemplo de aula, e eu achei uns exemplos péssimos, horríveis, de gente sem nenhum tipo de respeito às normas de laboratório, fazendo o vídeo de qualquer forma, pegando, manuseando os equipamentos de qualquer jeito. Né? Aí eu traria se eu estivesse ministrando aula de segurança do trabalho, segurança no laboratório. Aí eu ia trazer, porque eu ia dar o exemplo do como não fazer, tá? E quando você tem, assim, múltiplos pontos, aí, ó, tem presença. Então, a gente precisa ter cuidado. E aí, se vocês olharem, ó, azulzinho, oxe, professor, por que aqui é verde e aqui é azul? Né? Eu vou mostrar agora, não, já já. Então, ó, esses métodos você utiliza muitos equipamentos, né? Banho-maria, você vai, coloca lá a substância, fica lá fervendo, né? Porque você tem que ter a temperatura controlada. Já vimos que existe uma temperatura específica. Bota a amostra na estufa, né? Tem as múfilas, mas aí a múfila já é quando você quer uma redução desse material, reduzi-lo a cinzas, né? Então, o outro método para você ver, aferir a presença de coliforme ou não, em esgoto, em água, né? Mas a gente está no foco do esgoto, é o Coliler, tá? Que ele vai fazer o quê? Ele vai identificar a presença de enzimas específicas nessa amostra. Existem certos tipos de enzima que, quando elas estão presentes, elas só aparecem porque o mecanismo de fermentação da lactose está ocorrendo. Isso só acontece porque essa enzima está lá. Então, se a enzima está lá, é porque esse evento está ocorrendo. Pronto, esse é o princípio. Tem essas enzimas aí, ó, de nome bem estranho, beta-galactosidase, e aí substratos específicos para verificar a presença dessa enzima, que é o ONPG, ortonitrofenil beta-D-galactopirasnosídeo. Eita, né? É um trava-língua, né? O radialista se quebra numa hora dessa. Então, você procura identificar as enzimas que estão ali presentes e, obviamente, que a presença dessas enzimas indica que esses processos próprios da presença desses coliformes estarão ocorrendo, tá?
é muito, muito simples. E aí, obviamente, que quando você degrada, quando há degradação dessa enzima neste substrato, você vai ter eventos visuais muito característicos, que é formação de cor, né? Cor amarela, e a gente vai ver isso, né? Nos próximos slides tem aí exemplos disso. Então, ó, esse método Colilé, para você determinar, por exemplo, E. coli, ele é fácil, porque justamente o Colilé, o nome Colilé é uma marca, então você tem, um artifíciozinho, onde já vem com ampolinhas, uma dose de uma determinada substância para você colocar na água para ver se tem o coliforme ou não, num período de muito curto tempo, né, até 24 horas, então você consegue ver se tem total, se tem E. coli. Você não precisa limpar os utensílios para isso, porque já vem o material, o kit todo prontinho para você fazer a amostra. E, principalmente, que todo e qualquer ser ama o Stand Methods for the Examination of Water and Wastewater, ele reconhece. Então, se o Stand Methods ele aprova, não precisa questionar mais nada. É um método que tem efetividade e aceito pela comunidade científica, tá? Então, pega tudo isso que a gente viu agora e resume, certo, professor? No método Colilé, como é que a gente diferencia se tem ou se não tem coliforme? Todo o grupo dos coliformes, como está colocado aí, tem a enzima beta-galactosidase. Essa enzima, ela vai ser degradada no seu meio, no agente lá, o ONPG, o meio específico. Então, esse meio fica amarelo. Se você tem coliformes totais, eles vão ficar na cor amarela. Como a E. coli, ela faz parte do grupo de coliformes totais, no caso termotolerantes, e ela vai produzir aí as enzimas. Se o meio que já está amarelo, quando você colocar na luz ultravioleta, ficar fluorescente, você tem a presença de termotolerantes. Simples. Olha aí, ó. Então, o que é que você faz? Você pega. Então, obviamente que essa figura aqui, né, também a professora Laís me cedeu, aí estava toda em inglês, né? Meu inglês é razoável, digamos assim, um The Book is on the Table melhorado, né? Eu consigo até ler, mas aí para facilitar a vida de vocês, a gente fez essa tradução aí dos passos. Então, o que é que você faz? Você pega, então, coloca água, ok? Adiciona o reagente que está ali, que vem com o produto. Uma vez que você faz essa mistura, e aí, ó, o que é que ele diz? Ó, não toque na abertura da embalagem ou no recipiente. Por quê? Porque se você tocar, você vai contaminar o meio de cultivo e vai interferir no resultado final, porque esses métodos, eles são extremamente sensíveis. Quando você trabalha em laboratório para fazer análise, principalmente análise de água, eu digo isso porque eu vi na prática o meu amigo, meu irmão, o professor Alberto Silva, que graças a Deus recuperado da Covid, né, lá do campus Ipujuca do nosso IFPE, ele determinou a presença de rádio em água. E, minha gente, era uma frescura. Eu digo realmente, é uma frescura. Trabalhar com água é muito difícil. E o laboratório, você tinha que fazer toda uma asepsia. Para vocês terem ideia, era um trabalho louco. Participei com ele um dia e, assim, lavagem de mãos, lavagem de vidrarias, secar, ninguém... Para você manter o controle do laboratório, controle de temperatura, controle de pessoas,
restringir acesso de pessoas ao laboratório para que você não tenha mudança de temperatura, não tenha ninguém mexendo onde não deva, porque sempre tem o curioso, né? Sempre tem aquele ser iluminado que olha, não sabe olhar e ficar na sua. Olha e vai olhar com a mão, né? Pegar. E em laboratório, você sai pegando as coisas que você não sabe, quem está trabalhando é um problema. Então, você pega esse reagente, coloca em água, e aí depois que você homogeneiza essa solução, coloca num envelopezinho próprio, tá? Porque isso aqui é a amostra com o reagente. Então, você coloca nessa embalagem, que eles chamam de quantitray, e aí coloca esse quantitray, né, depois de fechadinho, coloca nessa máquina específica que vai fazer a leitura no UV. Então, vejam, ó, tem alguns amarelos. Então, se você tem esses amarelos, teve a fermentação da lactose, transformou na cor amarela, então a gente já sabe, ó, aqui a gente tem positivo para total. Se a gente pegar isso aqui e colocar debaixo de uma luz UV, a gente vai ver se vai ter, se além de total, tem termotolerante. Olha aí, ó. Tá vendo como são as coisas? Pegou, ele colocou na máquina, esse primeiro, e disse assim, ih, rapaz, opa, aí deu tudo com coliforme total. O negócio tá sério. Vamos ver se tá pior ainda? Vamos botar na UV agora. Bota embaixo da luz UV. Olha para aí, tudo com termotolerante. Então, minha gente, né? Tudo com E. coli, olha. Tudo contaminado com E. coli. Vê que desgraça? É desse jeito que a coisa funciona em laboratório, tá? Ó, outro exemplo aí, ó. Você tem a amostra, tem cor nenhuma, negativo para coliforme. Fique sossegado, feliz da vida. Se deu amarelo, mas é um amarelo que não tem fluorescência, você tem coliforme total. Esta água já não é, né? Ou então esse esgoto ele já tem aí uma presença de coliforme total. Mas vamos ver se o negócio é pior ainda, bora. Vamos botar esse que já está amarelo debaixo da luz UV para ver se vai ter fluorescência. Se ficar assim, aí, minhas amigas e meus amigos, apele pro Senhor, porque o negócio não tá bom, tá? Você tem totais e termo, e tem E. coli, tá? Tudo certo até aqui? Acho que sim, né? Porque agora a gente vai ver o seguinte, que, né, e eu estou caminhando para o fim desse momento de aula, tá? E aí eu vou dar uma consultada ao final, se vocês vão querer, né? Deixa eu consultar logo aqui. A gente tem 14 ainda. Vocês querem dar uma paradinha agora de 5 minutinhos? Querem ou querem seguir? Por favor, coloquem no chat, vamos fazer um negócio rápido e por você segue, Larissa, quem mais? Olivia também acha que pode seguir. Então, segue. Então, aí a segunda pergunta que eu faço. Estão entendendo? Até agora, tudo que a gente colocou está claro para vocês. São coisas de laboratório. Pronto, são coisas de laboratório, mas que eu estou colocando da forma mais clara possível, porque, né, em condições ideais, a gente estaria dentro do laboratório, todo mundo se esfregando uns nos outros, porque o laboratório é pequeno. Por favor, entendam bem o que eu estou dizendo isso, né? E, né, aquele cheirinho de laboratório que nem todo mundo curte, que eu logo no começo, quando eu entrava no laboratório, eu sentia uma vontade de vomitar. Depois eu me acostumei, né? Fica com gatilho, né, Milena? Pois é, eu também fico. Eu não gostava do laboratório não, mas hoje eu curto. Então, não, Larissa, aí também tu já tá querendo avacalhar o sistema de gostar de hospital, por favor.
Então, eu estou tentando ser o mais claro possível. Eu acho que ficou claro, né? Determinação de coliformes. Primeiro, os conceitos de coliforme, a diferença entre totais e termotolerantes, que eu acho que é bom a gente fazer essa contextualização, conceituação. Depois, a presença deles no esgoto, tipos de análises para determiná-los e como é que isso acontece na prática. Qual a diferença para você saber se é termotolerante ou se é total? Então, eu acho que ficou bem claro isso. Beleza. Então, vamos seguir o passeio. Deixa eu colocar minha tela de novo para que, né, a gente possa seguir com a nossa aula e com a graça do Senhor. Deixa eu tirar isso daqui. E com a graça do Senhor, a gente possa sextar mais cedo com a prova para vocês. Então, veja. Uma vez que a gente sabe da presença desses poluentes e de todo o seu potencial danoso que eles causam a gente, isso vem de algo. Então, esse algo que causa esta poluição, ele pode ser definido como carga poluidora, tá? Isso aqui eu não vou nem me ater tanto, por quê? Porque o professor René já tem abordado com vocês isso aí de maneira bem tranquila, né? E eu tenho plena convicção disso, e inclusive já está fazendo cálculos. Então eu só quero dizer e destacar para vocês duas coisas. Primeiro, o que causa essas cargas poluidoras e principalmente o que influi. Primeiro, o que causa é o quanto a gente joga de lixo, né? O quanto a gente tem potencial para sujar essa água, tá? Nós homens. E também você tem aspectos, não é, naturais que podem interferir nessa elevação ou diminuição dessa quantidade de poluição presente nesse esgoto, tá? Geologia, tipo de rocha local, níveis de chuva, o quanto esse escoamento dessas águas vai carrear de areia e de sólidos em suspensão, variações do clima, se você tem mudanças bruscas, altas temperaturas que criam aí uma condição ótima para desenvolvimento e proliferação de substâncias, níveis de evaporação, porque quando você tem uma evaporação muito grande, o líquido vai embora, mas o que é sólido fica concentrado. Então, se você tem um poluente presente numa água, num esgoto, né, num corpo hídrico, e boa parte desse líquido evapora, não quer dizer que o poluente em suspensão ele evaporou também, não. Ele vai ficar lá, só que ele vai ficar mais concentrado. E quanto mais concentrado, mais difícil de você tratar, tá? Então, por que a gente precisa saber as quantidades de poluição, certo? A gente precisa saber para justamente dimensionar e orientar a forma como a gente vai tratar esse efluente, tá? Então, você precisa saber informações de vazões dos corpos d'água, qual o volume de reservatório, essas coisas todas, para poder você ter uma ideia dessas cargas de poluição existentes, tá? Uso e ocupação do solo. A carga poluidora de um esgoto numa área que é muito pouco ocupada, que tem muito pouca coisa, é muito diferente de um distrito industrial, de uma zona industrial, por exemplo, onde você vai ter muitas empresas com suas diversas ocupações, atividades, e obviamente vão gerar mais poluição com poluentes mais específicos, tá? Então, tem toda essa coisa aí colocada, né? E também como é que a população está caracterizada, né? Então, se você tem uma grande quantidade de pessoas, você vai ter uma previsão de carga poluidora X.
Mas se é eminentemente residencial, logo essa carga poluidora ela vai ter uma característica, vai ter um nível um pouco mais baixo, que a gente quando compara, é só comparar os valores de DBO e DQO, de indústria e de residência. Então, DBO e DQO são coisas vão ser diferentes, né? E proporcionais. Então, o nível na questão residencial é menor, mas você tem que ver direito todas essas questões, né? Que aí falam de qualidade do corpo d'água. Por quê? Porque você tem que saber. Esse esgoto, quando ele for tratado, ele vai ser lançado em algum lugar. Então, você tem que saber qual é a qualidade que esse corpo d'água tem que ter depois que lançar esse efluente tratado. E aí é o que eu gosto sempre de dizer. Conceitos, quando são muitas vezes assim abstratos demais ou pareçam ser abstratos, eles só ganham uma condição de realidade quando a gente transforma eles em números. É por isso que eu digo sempre aos meus alunos, eu gosto muito de dizer isso ao povo da noite, né? Do subsequente. Vocês precisam parar e começar a deixar de ter medo de número. O número não vai morder ninguém. A calculadora ela não tem dente, ela só tem tecla. Ela não vai morder seu dedo, tá? A conta ela não vai fazer com que você fique muito doido, muito doido. Endoida levemente, mas é algo assim absolutamente normal, previsível e até bom. Faz você evoluir, né? A gente, quando quer crescer os músculos na academia, a gente não submete os músculos a um estresse. Os músculos são estressados, eles crescem, né? E obviamente, como tudo na vida tende ao equilíbrio, e o músculo inchado não é algo equilibrado, o que é que o corpo faz automaticamente? Ele murcha, né? Então, por isso que tem alguns rapazes, né, algumas moças também, que tratam de fazer aquela foto, aquele vídeo na academia. Por quê? Porque o músculo está estressado, então tá tudo grande. Então você, né, na rede social, você tem que aparecer bonito, feliz, aquela coisa toda, né? Então, a mesmíssima coisa é com relação ao dado numérico. Você fazer a conta, você vai submeter o seu cérebro a um pouquinho de estresse. Ele vai inchar um pouquinho, levemente, mas se você for fazendo conta constantemente, vai entrar e você vai fazer sua capacidade de informação e de inteligência matemática se expandir, tá? Então, é super importante transformar essas coisas em números, para que a gente tenha a condição de quantificá-los. E uma vez quantificados, a gente saiba o que fazer para diminuir esse nível de poluição, tá? Então, no caso, a gente tem, basicamente, para você calcular a carga poluidora, o professor René já falou isso, você vai pegar, o que é a carga? É a quantidade de poluente que você tem ali numa determinada concentração e a sua respectiva vazão. Quanto é que está entrando desse efluente ali? Eu tenho um efluente numa concentração X e está vindo um bocado aí de metros cúbicos por dia, por hora, sei lá. Pronto. Basicamente é isso. Mas você tem que ter uma relação. Então, você vai fazer uma relação de massa com tempo. No caso, o tempo é em dias. Então, para isso, para fazer essa conversão, a gente normalmente divide por 1000. Nesse caso de esgoto doméstico industrial, tá? Quando a gente tem um outro tipo de cálculo para esgoto doméstico, é quando você tem dado de população, por exemplo, e aí cada pessoa, em média, ela vai gerar uma quantidade de poluente, tá? Chamada per capita, carga per capita. Então, a gente tem aqui, né, nesse caso, uma população vezes a carga, né, que é a quantidade de quilos por dia por habitante, tá?
Quando a gente fala de esgoto industrial, aí a gente tem que ver o quê? Aquela unidade, ela produz quanto? Quanto cada unidade é capaz de produzir de poluição? Qual é a produção? Qual é o produto? Quanto de poluição esse produto pode gerar? Tá? Drenagem superficial é a relação da contribuição por unidade de área e da área em si. Porque se você tem, né, um sistema de drenagem, um lugar com uma drenagem específica, você tem que saber qual é a área que você está trabalhando, que você está fazendo a pesquisa, tá? Então, ó, vamos dar aqui, tem alguns exemplos práticos. A segunda parte da aula, os slides que eu coloquei hoje para vocês, eles basicamente são outros exemplos do que a gente está vendo agora. É uma aula de resolução de exercício. Então, a gente já está fazendo aqui, uma vez que a gente vence essa parte, tá? Eu considero tranquilamente que a gente atende a carga horária prevista para esses 2 dias, tanto para ontem, quando eu disponibilizei esse material de estudo para vocês, quanto para hoje, tá? Então, ó, calcular a carga poluidora em quilos por dia para uma indústria que possui uma vazão de 10 litros por segundo e uma concentração de DBO de 750 miligramas por litro. Nesse caso é bom porque já tem aí o gabarito, né? Então, ó, se a gente tem a vazão dada, temos a DBO conhecida e é uma indústria, então ela se encaixa lá naquele exemplo, né? Ou residência ou indústria. Então, uma coisa importante, tá? Cuidado das unidades. A gente tem, ó, DBO é miligrama por litro, mas para a gente poder fazer todo o jogo de unidade aqui, a gente tem que passar para grama por metro cúbico. Basicamente é você fazer uma conversão que você não vai mudar o número aqui. O número vai ser o mesmo, porque ó, de miligrama para grama e de litro para metro cúbico, você vai ter exatamente o mesmo correr de casinha da vírgula. Vocês lembram daquela estratégia lá? Pronto, né? Então, de miligrama para grama e de metro cúbico para litro mesmo. Então, sempre, quando vocês forem fazer essa conversão, ó, o que é em miligrama por litro vai ser exatamente o mesmo valor em grama por metro cúbico, tá? E também tem outra coisa. A padronização, ó, litro por segundo, tá? A gente tem que considerar, já que a gente fala em carga por dia, então, esses litros da vazão, eles correspondem, cada 1.000 litros é 1 metro cúbico, e para cada dia você tem 86.400 segundos, tá? Então, ó, 10 litros por segundo, vocês têm que fazer essa conversão aqui, tá? Para transformar essa vazão em metro cúbico por dia. É sempre essa sistemática, tá? Então, as vazões, elas precisam estar em metro cúbico por dia e a DBO em grama por metro cúbico, porque aí a gente vai conseguir fazer a aplicação na fórmula e as simplificações, certo? E aí é só aplicar, tá? Então a gente tem o quê? Nesse caso, uma carga poluidora de 648 quilos por dia, tá? Então aí não tem nem muito o que a gente ficar preocupado, é muito simples. Eu acho que o trabalho maior nesses exemplos de carga poluidora é você entender o problema, fazer as conversões devidas para as unidades correspondentes e usar a fórmula. Identificar qual fórmula vai se aplicar, tá? Outra coisa também, né? E aí eu vou aproveitar e vou fazer um negócio. Ah, não, tá certo, ok. Muito bem. Eu vou fazer uma outra alternância, tá?
Eu vou alternar com essa aula aqui para a gente, já que nós estamos... isso aqui é o mesmo exemplo. Então, acho que a gente nem precisa, né, se aperrear com isso. O material está aí, vai ficar disponível para vocês, já está, né? Então, vocês podem dar uma olhada, um estudo auxiliar para ver mais outras questões de carga poluidora que nós colocamos lá, tá? E uma vez que a gente conhece a carga, o nível de poluição existente, tá? A gente precisa também entender que não só as fontes, e sabemos bem disso, não só as fontes residenciais são as causadoras disso. As fontes industriais também, e esses despejos industriais, eles são muito caracterizados por quê? Pela necessidade de você ter tratamentos mais aprofundados do ponto de vista biológico. Então, do ponto de questão se são biodegradáveis, se tem a condição de tratar, quais níveis de matéria orgânica estão presentes, se fósforo e nitrogênio vão estar disponíveis e em quais quantidades, e principalmente se eles são tóxicos, tá? E aí, esses despejos realizados pelas indústrias, como as indústrias poluem muito mais, quando a gente avalia proporcionalmente a clientes residenciais, por exemplo, a gente precisa ter muito cuidado para saber efetivamente o que essa poluição representa em termos práticos. Por isso que existe o equivalente populacional. Então, o equivalente populacional nada mais é do que você ter uma forma de entender de maneira mais efetiva e mais prática o quão danoso esse poluente vai ser se comparado com níveis de população. Eu vou dar um exemplo. A gente não fala, e falei muito em produção de água, de pegada hídrica. Vocês lembram quando eu falei lá que tem uma aula lá quando a gente fala de usos múltiplos da água e que, para produzir um carro, você precisa de 4 milhões de litros de água. Você gasta 4 milhões de litros de água. Essa comparação que pode parecer esdrúxula, inadequada e despropositada, ela existe única e exclusivamente para quê? Para mostrar para as pessoas, para produzir esse bem, gasta muita água, porque tem toda uma cadeia de produção por trás que demanda o uso desse recurso, que é importantíssimo, sine qua non para a nossa vida. Então, se eu tenho uma indústria, vamos chutar, a Afogada Engazeira tem uma indústria. Essa indústria joga muito poluente no Rio Pajeú. Certo. Eu preciso saber qual é o dano potencial que ela causa se eu tivesse de comparar com as pessoas. Nas mais de 37 mil pessoas que residem nessa terra. Em termos de comparativos, essa poluição que a indústria gera, ela impacta quantas pessoas? Precisaria que quantas pessoas em Afogada da Engazeira gerassem uma poluição que equivalha ao que ela sozinha gera, essa empresa sozinha gere. Isso é equivalente populacional. Isso aí em termos de matéria orgânica, quando você compara uma carga de poluição de uma indústria com a contribuição por pessoa estimada, que é prevista. A DBO por pessoa é de 54 gramas. Tá? Então, em tese, cada ente da população gera uma DBO de 54 gramas por dia. É isso aqui, ó. Os 54 gramas por habitante dia não é invenção do professor Kennedy, não, tá? Tabelado. É uma média. Então, nesse caso aí, ó, tem uma indústria que a gente precisa saber a carga poluidora dela em quilo por dia. Ela tem uma DBO de 1.200 miligramas por litro com uma vazão de 1.350 metros cúbicos por dia. Isso, em termos de equivalente populacional, equivale a quanto? Eu tenho a DBO, miligramas por dia, eu tenho que fazer aquela conversãozinha que a gente já falou
é a mesmo valor, só que em gramas por metro cúbico. A vazão, metro cúbico por dia, beleza. É só aplicar lá na fórmula, né, da carga, que eu preciso primeiro achar a carga poluidora. Então, essa empresa, ela tem uma carga de poluição de 1.620 quilos por dia. Aí você olha assim para o número e diz, tá, 1.620. Isso é muito, isso é pouco, é igual chuva. Choveu 300 milímetros. Sim, e em um ano é pouco. Em uma hora é muito. A cidade está se acabando de água. Entenderam? A lógica equivalente populacional tem a mesma lógica. Eu tenho que me amparar em alguma coisa para poder ter uma ideia do que esse dado representa para mim. Tá? Então, vamos dar outro exemplo. Tá? Então, né? E nesse exemplo daqui, faltou eu calcular aqui o equivalente populacional em si, só calculei a carga. Mas aí é tranquilo, dá para fazer. Se eu sei que, agora sim, veja, é o mesmo exemplo, aliás, né? Então, se eu já calculei a minha carga e eu sei que cada pessoa, né, tem um potencial de poluição de 54 gramas, e aí eu preciso fazer essa conversão para quilo, porque eu tenho a carga em quilo por dia. Então eu tenho que pegar esses 54 gramas e transformar em quilo. Então são 0,054 quilos de poluição por habitante. Aí eu faço o cálculo. Então essa empresa, essa poluição que a empresa gera, para que, comparativamente, precisaria que 30 mil pessoas estivessem ali gerando poluição ao mesmo tempo para se equivaler ao que essa empresa gera. Então, a partir dessa comparação, eu posso dizer, pô, essa empresa polui muito. Então, vamos ver aí o que é que está acontecendo. Ela tem que diminuir essa DBO, tem que diminuir essa carga de poluição para poder a coisa dar uma equilibrada. Entenderam a parada? Como é que funciona? E isso impacta diretamente na questão de lançamento de efluente por indústria, tá? Porque se você tem uma empresa que polui muito e tem uma DBO alta, uma DQO elevada, você precisa interferir no seu processo de tratamento. Então, você precisa definir, ó, eu tenho um nível de carga poluidora X, perdão, que tem um equivalente populacional alto, equivale a muita gente, então eu preciso desenvolver meu sistema de tratamento em consonância com aquilo que eu estou poluindo, tá? Então, aí é quando a empresa, de posse desses dados, o ente gestor municipal, sabendo disso, ele vai chamar a empresa e dizer, ó, você precisa se adequar. Então, qual é a característica do teu efluente? Qual é o produto que você está produzindo? Beleza, eu produzo isso. Então, vamos ver aí dentro das soluções existentes, qual a que mais se enquadra e faz com que essa tua carga poluidora seja reduzida, tua DBO, tua DQO sejam reduzidas e você tenha um padrão de lançamento adequado que não cause mais dano ao ambiente local. É assim que funciona, tá? Então, essa é a pegada. Por isso que você tem aí toda essa condição de você procurar saber a carga de poluição, saber quanto isso equivale em termos de poluição, se você está poluindo muito ou pouco, para escolher uma dessas etapas aqui. Isso aqui são formas de você fazer o tratamento. A indústria pode lançar no sistema de coleta e se valer do sistema público, ela pode ter um sistema de tratamento individual,
Então, ó, não, eu não vou jogar o efluente no rio, não. Eu vou tratar e vou reutilizar. Vou irrigar uma área, vou fazer alguma coisa. Entenderam como é que a coisa funciona? Por quê? Porque aí a gente acaba chegando nesse ponto aqui, que é a autodepuração dos corpos hídricos. Então, nada mais é do que você ter, né? Deixa eu ver quanto é que. Pronto, aqui, essa é a última, né? As indústrias, elas vão gerar a poluição, vão tratar o efluente para quê? Para você lançar no corpo hídrico. E esse corpo hídrico ele precisa ter a capacidade de se recuperar desse lançamento. Então, isso é autodepuração, tá? Então, o próprio corpo d'água, naturalmente, vai converter compostos orgânicos que ainda possam existir dentro desse efluente que foi tratado, né? Em compostos inertes e que não prejudiquem o ambiente que está recebendo esse efluente tratado, tá? É importante dizer que você não tem depuração absoluta, então vai ter algum resquício de DBO, de matéria orgânica? Vai. Por isso que é importante que o tratamento seja eficiente, que no tratamento seja retirado o máximo possível de carga orgânica presente nesse efluente. Por quê? Porque quando chegar no rio, o rio ele vai absorver, tá? Essa figura aí é fantástica. É com ela que a gente encerra esse momento de aula de hoje, vai se preparar para a provinha, né? Então, o que que acontece? Você tem uma água limpa, os peixinhos aqui vivendo felizes e contentes, níveis de oxigênio dissolvido satisfatórios, e aí você tem um lançamento do efluente. Se você tem um efluente sem tratamento, aí o desmantelo daqui para frente é grande e não tem corpo d'água no mundo que se recupere. Por isso que a gente tem exemplos de rios que estão de tão poluídos mortos. Tietê, na parte urbana de São Paulo, Capibaribe. Capibaribe ainda tem um jeitinho, mas Beberibe é uma desgraça. Digo com conhecimento de causa. Não é rio, é canal de bosta, certo? É triste, é de cortar o coração, certo? Então, quando você tem um lançamento de esgoto sem tratamento nenhum, esse fenômeno de autodepuração, de recuperação dessa água, não acontece. Então, vamos considerar que este é o exemplo ideal, ou seja, este caninho aqui, ele está lançando efluente pós-tratamento. Ou seja, tem lá um nível de matéria orgânica presente, mas bem mais baixo do que quando chegou proveniente da produção da empresa, tá? Tá bem menos, tá numa condição de lançamento, atendendo os padrões de lançamento. Então, nesse ponto imediatamente próximo ao lançamento, é a chamada zona de degradação, ou seja, onde essa matéria orgânica vai ser lançada, vai ficar disposta. Então, aqui só sobrevive quem resiste mais, tá? Então, neste ponto, vocês vão ver o seguinte, que é instantâneo. Os níveis de oxigênio dissolvido, eles irão cair de maneira abrupta, enquanto que os níveis de DBO, que vão expressar a presença de matéria orgânica, eles vão subir, vão dar um salto, tá? A partir daqui é o que a gente chama da autodepuração mesmo. Por quê? Porque esse rio, ele vai ter ali a chamada balneabilidade, então a condição de mistura mesmo dessas águas, a constante movimentação, vai propiciar que essa matéria orgânica que ainda existe, ela seja mais facilmente degradada e disposta.
é uma diluição mesmo que acaba acontecendo natural, é uma capacidade natural desse corpo se recuperar. Por isso que, ó, você vai ter uma decomposição ativa, então essa matéria orgânica que ainda existe, ela vai sendo degradada naturalmente. Então você tem bactérias e fungos aqui, predominantemente anaeróbios. E aí, ó, como essa sujeira que ainda existe está sendo decomposta, está sendo misturada, remexida pelo movimento das águas e vai sendo decomposta, essa DBO está caindo. E esse oxigênio dissolvido, que até então estava nos seus níveis mais baixos possíveis, ele volta a subir. Prestem atenção, à medida que, e não coincidentemente, à medida que você vai se afastando do foco de lançamento, quanto mais longe do lançamento, maior a condição de recuperação desse corpo d'água, maior o nível de autodepuração dele. E isso se expressa onde? Nos tipos de organismos que mudam, tá? Você passa a ter novamente organismos mais resistentes e depois menos resistentes. Os níveis de oxigênio eles voltam a subir a níveis satisfatórios e essa presença de matéria orgânica expressa pela DBO ela cai em valores muito próximos aos iniciais, levemente superiores. Se vocês olharem na parte inferior do gráfico, vocês vão ver que é um pouquinho maior do que o começo. Ou seja, é aquilo que a gente viu aqui, não existe depuração absoluta. Logo, vai ter algum resquício desse lançamento desse efluente tratado. É por isso que eu digo que a gente não consegue, um dano feito ao ambiente, a gente não consegue fazer com que ele volte ao seu estado inicial anterior ao ato de poluição. Não existe. Impactou, impactou. A gente mitiga, a gente diminui o impacto nesse local. Certo? Então, por isso, mais uma vez, eu digo que é de suma importância que o tratamento do esgoto seja bem feito, tá? Tem que ser bem feito para poder a coisa caminhar, certo? Caminhar contente e a gente diminuir os impactos que a gente gera com as nossas atitudes no ambiente, tá? Dúvidas? Aí eu quero dizer o seguinte, o material que foi colocado hoje de 12:30 nada mais são do que mais exemplos de cálculos de carga poluidora e equivalente populacional, certo? É mera resolução de exercício para vocês praticarem, olharem lá. Como vocês já estão fazendo isso em sistema de esgotamento sanitário, está super tranquilo, eu acho que a gente não perde nem tanto tempo e já pode ir para a atividade avaliativa. Pelo que eu estou vendo, né? Cadê os demais? Marília acho que caiu, né? Internet deve ter caído, coisa parecida. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou encerrar para o YouTube, mas vocês ficam aí ainda, tá? Porque a partir desse momento... Agora é só show, né? Olivia. Eu não vou colocar a prova aqui no YouTube, tá? Por razões estratégicas, certo? A gente vai, é professor novo, a gente vai fazendo algumas coisas, né? A gente vai aprendendo a malícia. Então, eu só quero dizer que a partir de agora, né? Porque quando vocês assistirem essa videoaula, a atividade avaliativa 1 já estará disponível. Então, vocês façam lá em dupla, tá certo? Então, a partir deste momento, né? Eu me chamo Kennedy, tenho o nome de presidente, não sou presidente, mas aí eu vou decretar aqui, fazer um decreto presidencial de que as duplas do semestre passado, elas estão
a priori reativadas, a não ser que no meio do caminho alguém tenha brigado com alguém, e aí, eu quero mudar de dupla, aí vocês se resolvam, é um problema de vocês, certo? Né? Eu acho que não precisa Marília me mandar a lista de novo, né? Eu só vou esperar as duplas chegarem, tá? Com as respostas. Então, vocês terão uma semana para responder, e eu vou agora para os que estão ao vivo, eles verão, a gente vai mostrar as questões, disponibilizar, e aí, aqueles que não estão ao vivo, olhem lá o Classroom, que a atividade estará disponível para vocês, tá certo? Então, já que não temos dúvidas, eu quero dizer que você que está no YouTube, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você curtiu o conteúdo ministrado aqui, chega aqui embaixo, clica no joinha. Se não está inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações, tá bom? Tô indo embora, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.